Apocalipse 3:9, na era de Filadélfia é dito aqui, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta. Isso aqui era a era das missões, quando Adoniran Judson foi à Birmânia, Hudson Taylor foi à China, Dale Livingstone foi à África, William Carey foi à Índia. Aqui era o tempo da porta aberta, é a sexta era da igreja, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Forçarei-os da sinagoga de Satanás. Veja como Mashiach chamava a sinagoga. E Yehoshua, como ele chama aqui. Ele diz que sinagoga são sinagogas de Satanás. Então não adianta ir para o judaísmo. Não vê que na Bíblia ele pregava todo sábado na sinagoga? Não vê que os fariseus, saduceus, tentavam matá-lo? Não vê que crucificaram ele lá, gritaram crucifica, e aqueles religiosos de sinagoga foram culpados? Não vê que Paulo, Shaul, evangelizava todo sábado na sinagoga? Não havia salvação na sinagoga. Paulo estava pregando para pessoas que tinham véu, estavam cegos, mesmo obedecendo a Torá, a lei de Moisés. Não havia salvação para eles. Depois eles quiseram matar Paulo, levaram Paulo à prisão e à morte, no tempo de Nero, César. O imperador Nero, César, que dá 666. Mas o Mashiach diz aqui 2 vezes, no Apocalipse: forçarei-os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venha prostrar-se aos teus pés e reconheça que te amo. Está valendo para hoje, na era de Laodiceia, a 7ª era. Se você está numa sinagoga, achou que estava salvo, Mashiach Yehoshua, do Zihudim, de Nazaré, que foi crucificado no Gólgota, na cruz do Calvário, que ressuscitou o 3º dia, depois de ressuscitado no Apocalipse, apareceu aí Eonan e chamou sinagogas 2 vezes. Eles dizem que quando há 2 versículos repetidos na Bíblia, viram doutrina. 2 testemunhas, 3 testemunhas, na Torá levava um homem à morte sem misericórdia. Então nós temos 2 versículos, Mashiach Yehoshua, depois de ressuscitado, chamando sinagoga de Satanás. É o judaísmo, espírito de sapo. É o catolicismo, espírito de sapo. É o protestantismo, espírito de sapo. Os 3 espíritos de sapo que levará a humanidade ao Armagedon. Eu disse, não dá para pregar como Billy Graham. Até o texto mais fácil da Bíblia, Billy Graham errava. Eis que estou à porta e bato. Billy Graham gostava de fazer isso, né? Quem tem ouvidos, a Bíblia diz, o Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Billy Graham mudava, deslocava mal essa palavra e dizia que Jesus estava tocando o coração do pecador, quando essa escritura diz que Yehoshua Mashiach, Apocalipse 3:22, está fora das igrejas. Mas há pessoas dentro das igrejas que vão ter que voltar ao fervor. Eu vou repreender todos os que amam, todos que eu amo. Recobra o fervor, arrepende-te. O arrependimento que eu estou a pregar aqui nesta hora não é o de Billy Graham. Billy Graham tinha acesso à Casa Branca. Billy Graham era conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Eu não sou conselheiro de nenhum presidente, e nem quero ser. Eu prego Marcos 10 e 11. Lá diz que se um homem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira mulher. Eu prego que divórcio é pecado. A única maneira que há divórcio no Novo Testamento é se uma mulher mentiu. Disse que era virgem na noite das núpcias, não houve a marca da virgindade no lençol. Mashiach Yehoshua disse, dê-lhe carta de divórcio. Mateus 19, versículo 9. É a única maneira de ter divórcio. Já um homem puro e uma mulher virgem que casou, mesmo que haja adultério, e não deve haver reconciliação, porque Paulo disse, se a mulher se separar do marido, reconcilia de novo. Mas é claro que essa mulher não pode ter cometido pecado de adultério, que o adultério destrói o casamento. Da mesma maneira, o homem separado da sua mulher, para os dois voltar, ele tem que estar limpo. Porque no momento que há o adultério, o leito conjugal fica manchado. E eu não acredito que o Deus, Yehová, o Criador, que é santo 3 vezes, santo, vai querer que um filho de Deus viva numa cama manchada de adultério, ou uma filha de Deus viva numa cama manchada de adultério. Para mim, adulterou, destruiu o matrimônio. E pode casar?
Adultério não dá motivo para casa de divórcio e um novo casamento. Um homem e uma mulher para casar de novo, se eram casados só se vier a morte. Enquanto o marido estiver vivo, Romanos 7, versículos 2 e 3, se essa mulher for viver com outro homem, será chamada adúltera. Se o marido morrer, está livre para casar, desde que ela esteja limpa. E, mesmo separado, no momento que uma mulher adultera e um homem adultera, acabou a chance de um novo casamento após o cônjuge morrer. Após a companheira e o companheiro morrer. Adultério é uma mancha que não sai. É uma mancha que não sai nunca. Eu estava ouvindo o presidente do Brasil dizendo que casou com a primeira mulher, ela morreu num parto, né? Casou com a dona Letícia, 43 anos de casamento, e ela morreu. Agora está casada com a Janja, mas eu ouço dizer que essa Janja já foi casada. Então, até o presidente da República está enquadrado em Marcos 10, versículo 10 e versículo 11. Olha, se o presidente da República está enquadrado, quantos pastores não estão enquadrados nisso? Mas aqui na minha igreja diz que abandonou lá, adulterou, dá motivo de divórcio. É a sua igreja. Sua igreja é igual o Vaticano, igual o Papa Francisco, que está mandando abençoar casamento gay, homem com homem, lésbica, mulher com mulher. Não vê que o cristianismo não é de Deus. Não vê que Deus não fundou o cristianismo. Andrônicos. Júnior, 2 apóstolos antes de Paulo, em Romanos 16, fundou a primeira QRLA, Kenesia, em Roma. Cláudio, o imperador, em Atos 18, expulsou os judeus de Roma, até Áquila e Priscila foram embora. Depois que caiu esse edito, decreto de Cláudio, os judeus voltou a Roma e tentaram fundar uma segunda QRLA, que é Kenesia. A primeira igreja já estava casada lá com as instituições lá, o Império Romano massacrou a segunda tentativa de fundar uma QRLA. Daí a igreja católica diz, nós somos a primeira do mundo. Sim, é a primeira igreja caída. Pregador, mensageiro, André Luiz, que igreja você pertence? Nenhuma. Eu disse que essa semana eu estava ali, de túnica na rua, um vestidão, uma mulher veio gritando, Pai de Cristo, irmão, Pai de Cristo. Quando ela entrou no ônibus e conseguiu me alcançar, eu disse para ela, eu não sou cristão. Eu não pertenço à igreja. E você é o quê? Ele disse assim, eu creio no Mashiach. Eu creio que a salvação vem dos judeus, irudinhos. João e 4:22, a salvação vem dos irudinhos. Então não adianta ir para Roma. Não adianta ir para o protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, ou para o judaísmo, está tudo perdido. O caminho da salvação é a Bíblia. E Yeshua Mashiach disse, eu sou o caminho. Não é igreja, não é religião, é um homem. A palavra de Deus é um homem vivo, é o Filho do Criador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai. Vai é o antônimo, o contrário de vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem vê a mim vê o Pai. Filipe disse, me mostra o Pai. Ele queria ver separado do Filho. Me mostra o Deus invisível. Me mostra o Deus infinito. Me mostra o Deus imortal. Filipe, você não crê que o Pai está em mim, eu estou no Pai? E que eu e o Pai somos um? Que negócio é esse de me mostra o Pai? Paulo diz que em Yeshua, naquele corpo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe trindade. Não existe duas pessoas. Não existe nem mesmo unicismo. Unicidade que o pastor Luiz Mendes, aí de Araçatuba, está pregando e está debatendo. Eu acho que a hora não é hora de debate. A hora é hora de voltar à palavra original. Ao batismo em águas, em nome de Yeshua Mashiach. A ceia, como Shaul Paulo ministrava, não tinha lava-pé, porque o Mashiach disse, se eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, em João 13. Como que Paulo iria instituir o lava-pés na ceia, se Yeshua não lavou os pés de Paulo? Por isso que você lê Coríntios 11, só tem o cálice e o pão, não tem lava-pés. Ele não estava lá. Vamos dizer o que a Bíblia disse. Eu disse, eu não consigo pregar como Billy Graham. Eu não tenho a natureza de Billy Graham. E Billy Graham viveu num tempo diferente de hoje. Hoje é a meia-noite, é a última hora. Hoje é o tempo em que a porta da graça vai fechar, mas eu quero